tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver aqui assistindo com a gente no nosso Patrimônio Cast. E hoje nós resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente para você que está sempre aqui nos assistindo. A gente vai falar sobre mitos e verdades dentro do planejamento patrimonial. Mas antes disso, a gente quer que você se inscreva no nosso canal, a gente quer que você acione o sininho aí, porque toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente lança um episódio novo. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Márcia Cristina, sou advogada especialista em planejamento patrimonial e institucionalização da família e estou aqui com os meus sócios, pessoas inteiramente capazes e maravilhosas que estão aqui com a gente nesse projeto. Por favor, doutora Renata. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Renata Ribeiro, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e planejamento patrimonial internacional. E é muito gratificante estar aqui explicando para vocês o poder e a importância de proteger as famílias. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alex, também sou advogado, especializado em planejamento patrimonial. Hoje um pouquinho resfriado e é um prazer sempre estar aqui fazendo esse programa com essas duas feras aí, que é a doutora Renata e a doutora Márcia. Vamos começar aí essa questão aí dos mitos ou verdades. Um tema bom, um tema divertido de se falar. É verdade, não é? Desmistifica aí muita coisa o pessoal que está nos ouvindo e então, nos vendo, né? Vamos de mitos e verdades e começamos pela pergunta 1 e quem vai falar sobre a pergunta 1 é o doutor Alex. Opa, sou eu mesmo. A holding não está prevista na lei. Isto é mito ou verdade, doutor Alex? Então, a gente já começa por esse que é um grande mito, né? A holding, ela está na legislação brasileira desde 1976, né? Tem bastante tempo aí, que é na Lei das Sociedades por Ações, é a Lei 6.404. No seu artigo 2º, parágrafo 3º, está estabelecida a holding como uma existência jurídica aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, desde 76 ele existe. É óbvio que não é só esta lei que é usada para fazer o planejamento patrimonial, para que você institucionalize seu patrimônio, para que você crie a sua estrutura de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, mas efetivamente a lei que realmente dá a criação da holding no sistema jurídico brasileiro é a Lei 6.404 de 76. E vamos agora... Você puxa a segunda pergunta, doutor Alex? Sim, vamos perguntar aqui para a doutora Renata. Holdings familiares são apenas para pessoas que têm muito patrimônio? Isso é mito ou verdade? Na verdade, isso é um mito muito comum que as pessoas têm na mente, acham que a holding familiar é só para bilionários, para muito ricos. A verdade é que há muito tempo as grandes bancas tinham conhecimento e passavam isso para os bilionários e eles tinham, sim, sempre tiveram acesso à informação e à holding familiar, mas não é só para quem tem muito patrimônio, não. Na verdade, são para várias situações e hoje com a internet a gente consegue ter acesso a elas e não é só para quem é bilionário, não. Isso é um mito que as pessoas confundem muito. Eu acho interessante essa pergunta para a gente até divagar um outro assunto que é a utilização que a pessoa vai ter do planejamento patrimonial. Está diretamente relacionada ao patrimônio que ela tem. Porque, por exemplo, você pode ter pouco patrimônio, mas para você é importante proteger este pouco patrimônio, que você tem uma atividade econômica de risco, ou você já tem, está vislumbrando aí no seu horizonte problemas jurídicos ou outra espécie de confusão. Então, assim, ela vai te auxiliar e talvez você não tenha um ganho financeiro tão grande a montar o sistema, mas vai ter toda a proteção que você precisa. Ao passo que quando você tem muito patrimônio e já está entendendo que você já tem que pensar na sua sucessão, já tem que pensar aí nas pessoas que você vai direcionar esse patrimônio, aí você já começa a pensar no planejamento sucessório e como é que você vai fazer a montagem ali da sua composição patrimonial. Mas é importante a gente fazer essa menção de que depende muito do que a pessoa quer fazer com o sistema e não efetivamente se ela tem muito patrimônio ou não. O sistema sempre vai ser útil para alguém. Isso é uma verdade. Sempre o desejo do cliente, a gente sempre demonstrando para ele quais são as facilidades, quais são as garantias e, principalmente, né, colocando para ele que a proteção sempre em primeiro lugar, né, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Verdade. Vai puxar a terceira pergunta, doutora Renata? É verdade. Vamos lá, então. A holding é muito cara e complexa para ser executada?
Mito ou verdade? E essa é para mim, porque ela tá olhando para mim, então só pode ser para mim. Isso aí. Vamos lá, aqui se dividem, eu acho que 2 perguntas, né? A primeira, a holding é muito complexa? Depende. Vai depender do patrimônio que a pessoa vir, vai depender daquilo que você formou como patrimônio, a sua formação familiar. Se você tem uma formação empresarial, ou seja, se você tem empresas, isso tudo a gente consegue analisar de uma forma muito tranquila quando a gente realiza lá, inclusive, a nossa sessão de viabilidade, que a gente vem sempre falando sobre a importância dela, que ela é crucial, né? Ali a gente efetivamente consegue visualizar, porque o cliente nos conta, né? Olha só, minha formação patrimonial é dessa forma, é dessa forma que eu fomento, que eu faço com que a minha família tenha dinheiro, né? O meu trabalho é esse, a minha formação familiar é dessa forma. Às vezes a pessoa tem mais de uma família porque casou-se novamente. Então, isso tudo a gente vislumbra ali. Agora, ela não é complexa como a SA. Porque apesar de, como o Alex nos falou aqui inicialmente, né, da onde que nasceu a holding, apesar dela aqui no Brasil vir da Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, não necessariamente em função da Lei de Liberdade Econômica a gente pode fazer através de uma limitada. Então, dependendo da estrutura que a gente conseguir mostrar para você, que você escolher, que o cliente efetivamente escolher, é que nós vamos dizer, olha, a sua estrutura é mais simples, porque você tem um patrimônio X, com poucos filhos, ou então só um filho, ou então não tem filhos, mas você já sabe para quem que você quer deixar. Então, isso tudo é muito bem feito, muito bem trabalhado com o cliente que chega lá no nosso escritório, às vezes, coitado, muito afoito, achando por aí que é um bicho de 7 cabeças. Então, posso dizer para você que isso é mito. A holding familiar, o planejamento patrimonial, não necessariamente tem que ser uma SA, tá ok? E eu vou passar, então, para a próxima pergunta, porque a próxima pergunta... Alguém tem alguma observação a ser feita? É sempre bom. Não é? Perfeito aí o seu comentário. A quarta... Pode, claro. Porque você falou da complexidade, mas afinal, ela é cara ou não é cara? Ela não é caro perto de tudo aquilo que a gente consegue de eficiência tributária e, principalmente, quando você analisa o que os seus filhos ou o que as pessoas que te amam vão ter que fazer lá na frente, perto do planejamento patrimonial, gente, não é um gasto. É, na realidade, um investimento que você está fazendo, né? Por diversos fatores. Primeiro, porque você está protegendo os seus bens, está protegendo a sua família, está protegendo a sua empresa, não é? Está guarnecendo aquilo dali cada vez mais de uma complexidade de quê? De bens, ele está se tornando robusto, né? Então, a gente não há de se falar de um sistema que traz tanta economicidade, tanta proteção e garantia que é caro. Não é? Caro é o que a gente tem que pagar todo início de ano, quando chega lá o imposto do nosso carro, do nosso apartamento, não é? Isso é caro, porque a gente já está pagando mais de uma vez, né? A gente paga para ter, depois a gente paga para usar, né? Então, verdade, de forma alguma, não é caro. O caro okay? É relativo. Boa. Ali, né? O cara é completamente relativo. Boa. E vamos para a quarta pergunta, então, e vamos para a doutora Renata. Holdings familiares servem apenas para evitar impostos. Mito ou verdade, doutora? É claro que essa é uma grande vantagem do planejamento patrimonial, é justamente diminuir a carga tributária que já é tão alta no Brasil. Mas a verdade é que isso é um mito, porque existem tantas outras vantagens no planejamento patrimonial com a holding familiar. Uma delas, eu sempre gosto de lembrar, são das famílias recompostas, de filhos de diferentes casamentos que eventualmente vão surgir conflitos no futuro. A gente consegue evitar esses conflitos com uma holding familiar. A gente também consegue com relação a mulheres que têm seus filhos e querem proteger os seus filhos com relação ao patrimônio delas e ao ex-marido. A gente consegue isso também com a holding familiar. E não precisa ser só... E, claro, também com a vantagem de ter a diminuição da carga tributária. Então, é um mito ser só para isso. É muito maior. A proteção é muito maior do que só diminuir os impostos. Com toda certeza. Puxa a próxima pergunta, doutora. Bom, agora é para o Alex, né? Isso. Não vale a pena ter a holding porque a manutenção mensal é muito cara. É isso mesmo, doutor Alex? Então, isso é um grande mito. E esse é um mito que dá para desfazer pela própria matemática. Outro dia a gente estava... primeiro, o que seria a manutenção da holding familiar? Depois que o sistema está pronto, o que você vai ter que pagar é o contador para manter o sistema.
Só que como um dos princípios básicos do planejamento patrimonial, para te dar a segurança de que seu patrimônio vai estar protegido, é você não exercer atividade econômica dentro daquele sistema, a contabilidade desse sistema ela é quase inexistente, porque não vai ter emissão de nota fiscal, recolhimento de tributo, não vai ter folha de pagamento, porque você não tem funcionário, não vai ter fornecedor, não vai ter cliente. Então, assim, você vai ter que fazer basicamente as declarações anuais para manter o CNPJ ativo. Partindo desse pressuposto, é uma manutenção muito barata. E se a gente for comparar, que aí é a coisa que nós fizemos lá no escritório há pouco tempo, vocês vão lembrar, se a gente for comparar a vantagem financeira em cima do inventário, quanto você economiza em relação aos custos de um inventário, a última vez que a gente fez esse cálculo, para empatar o dinheiro da manutenção da road ia demorar acho que uns 180 anos. O cara ia ter que morrer e nascer de novo para poder perder a vantagem econômica de você fazer uma holding através do sistema de planejamento patrimonial. Então, é muito mito essa de que a manutenção do seu sistema, da sua holding familiar, ela é muito cara. Isso é muito mito mesmo. É verdade. E vamos lá, então, você puxa a próxima pergunta, ou Alex? Sim, com as holdings familiares, os pais perdem o controle sobre o patrimônio? Mito ou verdade, doutora Márcia? Antes de falar sobre isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: não perdem o controle, calma. Mas você vai perder o controle se você não entrar aqui, se você não se associar aqui à nossa querida página, se inscreva na nossa página. A gente traz para você sempre coisas com muito carinho, sempre relativas ao seu patrimônio, à sua família, à formação. Então é muito importante isso, dar um gás para a gente e principalmente quando você dá o joinha, você faz com que esse trabalho nosso se multiplique, porque o YouTube entende que ele é importante e fala isso para outras famílias. E o nosso trabalho, gente, primordialmente é trazer justamente clareza, não é? É trazer para todas as pessoas que nos assistem, para toda a população, exatamente aquilo que elas devem fazer com o seu patrimônio. Mas, voltando à sua pergunta, e isso é muito importante, será que os pais perdem o controle? O que você acha? Você acha que os pais perdem o controle? Para quem sempre assiste a gente, sabe exatamente que os pais não perdem o controle. Aliás, é muito bom a gente dizer que existem tantas outras regras importantes para você que ainda tem o receio de fazer um planejamento patrimonial. Para você que ainda não pegou e não vai lá dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, a gente coloca lá sempre artigos que são inteiramente esclarecedores em relação a isso. Olha, então vou dizer para vocês só algumas coisas. Os pais não perdem o controle, vocês podem, inclusive, vender os imóveis que vocês colocam dentro daquela holding patrimonial, porque a holding patrimonial ela serve para 3 coisas. Inicialmente, para a proteção do seu bem patrimonial. Então, você vai tirar do seu CPF, colocar no CNPJ, certo? A segunda coisa serve para uma regra sucessória. Você vai fazer ali a doação das cotas para aqueles filhos. E o terceiro, evidentemente, para além da manutenção daqueles bens dentro da sua família, para você ter ali uma economia tributária enorme. Então, vou dizer uma coisa para você muito séria. A gente tem dentro da holding patrimonial, dentro do planejamento patrimonial, regras que são de ouro. E que regras são essas? Os bens não vão se comunicar com terceiros. Então, a gente faz lá um acordo de sócios em que a gente elege todas aquelas questões que são prioritárias e primordiais para a segurança de quem é detentor do patrimônio. Então, olha só, você não perde o controle, aquela empresa continua sendo sua, você pode vender os imóveis assim que você quiser dentro da holding. A gente faz um estudo ali para você, a viabilidade de quando é que você deve vender aqueles imóveis e por quê. Se aquele imóvel deve ir para a holding, se você já vai vendê-lo, talvez ele não deva ir para a holding. Então, tudo isso a gente faz um estudo, não é? Tem ainda algumas outras cláusulas que a gente coloca que enquanto vocês estiverem vivos, você, a sua esposa, o seu companheiro, os seus filhos ou os herdeiros, aquelas pessoas que vocês colocarão os bens, não poderão vender os imóveis, não é mesmo? Que as dívidas dos seus filhos, nem as suas dívidas futuras vão alcançar aquele bem, porque enquanto a gente estiver fazendo o seu planejamento patrimonial, a gente também faz um estudo para saber se você já não tem ali credores, e se você tiver credores, a gente já faz ali, coloca ali de lado algum bem que vai responder justamente para tudo que for para aquela empresa que a gente vai abrir para você, esteja livre de qualquer constrição.
tá? E uma vez colocada ali, se não tem fraude a credores, porque a gente já separou um bem, os seus filhos também não responderão por aquilo, e tantas outras cláusulas, né, que a gente coloca no acordo de sócios, que são de inteira importância e de responsabilidade para fazer com que o seu planejamento funcione efetivamente. Então, é mito, gente, é mito. Eu falo muito e eu vou para a próxima pergunta aqui, porque se deixar, já viu. Vamos lá. A holding serve para blindar o patrimônio independente da origem deles? Olha só essa palavra blindagem aí, doutor Alex. Responde isso para a gente, por favor. Então, a holding, ela, deixando bem claro, ela não serve para blindar qualquer patrimônio. Primeiro que essa palavra blindagem já é ruim, porque ela tem uma conotação muito negativa, vindo aí dos anos 80, 90, onde o pessoal escondia patrimônio ilegal, fazia várias falcatruas em cima do planejamento patrimonial e do planejamento sucessório, que são estruturas lícitas, tem que ficar bem claro. Porque existe ainda hoje um certo preconceito quando se fala de holding familiar, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, que isso é coisa de bandido, isso é coisa de ladrão, isso é coisa de estelionatário, não tem nada a ver. A estrutura de planejamento patrimonial que nós trabalhamos no escritório, ela é 100% lícita, ela é 100% legal. Muito pelo contrário, existem informações para a Receita Federal, as receitas estaduais, as receitas municipais, tem pedido de alvará, tem CNPJ, não tem nada escondido, não tem nada escuso. E por conta disso, não é qualquer tipo de patrimônio. Se o seu patrimônio não tem origem, se o seu patrimônio tem uma origem ilegal, tem uma origem indevida, a holding não vai proteger esse patrimônio, e se houver alguma medida judicial, algum credor, algum ataque a esse patrimônio, a holding não vai defendê-lo. Diferentemente quando você coloca um patrimônio legal, um patrimônio com origem, um patrimônio correto no sistema. Aí sim o sistema ele é muito protetivo mesmo. É muito difícil esse sistema, quando ele é feito dentro da legalidade, ser desconstituído. Então, assim, é um mito muito grande achar que hoje, com todas as ferramentas que as receitas estaduais, federais e municipais têm de fiscalização, você vai poder criar um sistema com patrimônio de origem ilícita, né? Não pode, a holding não blinda patrimônio de origem ilegal. Muito bem. E vamos para a pergunta. A pergunta vai para a doutora Renata, mas a doutora Renata vai ter que especificar um pouco mais, porque ela meio que já foi respondida pela doutora Márcia, que eu não posso vender bens que estão dentro da holding. Mito ou verdade, doutora Renata? Essa dúvida é comum e é uma preocupação das famílias. Depois que o sistema está pronto, eu não vou poder vender, ele vai ter que ficar imóvel ali. Na verdade, isso é um mito, porque você pode sim vender um imóvel que estiver dentro da holding, integralizado dentro da holding, porque é uma estrutura mutável, é um sistema mutável, a holding familiar, e ela sempre está lá para atender as necessidades e os objetivos das famílias. É claro que a venda ali, ela vai depender muito A gente tem que analisar, porque nós temos estratégias que vão ser utilizadas em cada caso concreto especificamente para diminuir a carga tributária. Então, às vezes vai ser necessário, às vezes também a família vai querer vender apenas um imóvel, vender mais de um imóvel. Então, isso depende de cada caso e a gente vai sentar com a família e cuidar dela em todo momento acompanhando, porque cada caso é um caso. Pode ser a hipótese de fazer uma operacional para poder fazer essa venda ou então cindir essa empresa, depende. São várias as opções que a gente tem, então depende de cada caso ali. E a gente quer saber, depois de constituída, não tem como fazer qualquer tipo de alteração? Então, claro que não. A holding, o sistema de planejamento patrimonial, ele é um sistema que ele é alterável a partir das necessidades daquela família. Ele começa a ser criado com a realidade presente daquela família. Quanto patrimônio ela tem, a orientação que o patriarca ou a matriarca tem para aquele patrimônio, mas depois, conforme a família ela vai mudando, né? Seja porque passaram gerações, e aí agora são os filhos que estão no comando, colocando patrimônio dentro, aí essa holding ela vai mudar naturalmente, ou então, com mais patrimônio que o patriarca e a matriarca adquira, também vai ser alterado. E o que tem que ficar claro é que alterar o sistema é simples, porque se você constitui um sistema de uma forma simples, mexer nele, alterar ele para mais ou para menos,
ou seja, colocando patrimônio ou vendendo patrimônio, também é feito de uma forma simples. Então, é mito que depois que o sistema tiver constituído, você não pode alterar. Perfeitamente. Quem vai responder a próxima pergunta? A próxima é: a holding economiza no processo de divórcio? É a doutora Renata. Eu sei que essa pergunta é um pouco controvertida, se economiza no processo de divórcio, mas quando a holding ela é bem estruturada, com um bom acordo de sócios ali, você evita vários conflitos, porque quando o casal ele se divorcia, não vai haver bens a partilhar. Então, por conta disso, se você tiver um bom acordo de sócios, você consegue sim economizar no processo de divórcio, que ele se estende por muito tempo, um divórcio litigioso, você consegue sim economizar. Então, eu considero que é uma verdade. Eu queria só colocar uma coisa, vocês devem lembrar disso. Inclusive, nesse planejamento patrimonial, vocês lembram daquele casal que nos procurou, que já é nosso cliente há bastante tempo e que eles estavam em um procedimento de divórcio? Sim. O planejamento patrimonial para eles foi essencial por causa dos filhos, lembram? Sim. Porque ali a gente já pôde, porque o que acontece, né? Para vocês que estão sempre aqui nos assistindo. Os imóveis, os bens, eles só passam a ser dos filhos, efetivamente, quando vocês não estão mais aqui. Não é? Esta é a regra. Num caso de divórcio, os bens vão ser divididos ali entre os seus pais. Vocês não têm nada a ver com isso. Mas quando a gente faz um planejamento patrimonial, a gente já consegue prever, inclusive, porque a vida continua. E as pessoas vão ter outras relações. E aquele patrimônio ali que eles conceberam fica completamente protegido e já para aqueles filhos daquela relação. E foi isso que a gente fez com o casal e foi perfeito, né? Então, verdade. Nesse ponto, além de ser econômico, providencial, né, gente? Porque você está ali colocando exatamente para aquele que você quer que fique os seus bens. Porque não é? ainda que haja uma briga entre os cônjuges ali, os pais querem o melhor para os filhos como regra. Então, você consegue fazer uma proteção para os seus filhos e evita ter as brigas que acontecem, os problemas emocionais que vão acontecer. É importante. Porque geralmente as brigas são em torno do patrimônio, não é? E as pessoas não querem que as outras tenham relacionamentos com outras pessoas porque vai comprometer aquele patrimônio, né? Então, quando você pensa dessa forma, gente, é uma forma muito limpa, muito lisa de se pensar, uma forma muito amorosa de você pensar, inclusive, não é? Porque, afinal de contas, você dividiu a vida com aquela pessoa há alguns anos, né? Tiveram filhos. Então, nada mais normal do que você pegar e querer continuar preservando o patrimônio que você construiu com aquela pessoa para os filhos advindos daquela relação, não é? Por isso que até é muito comum as pessoas, quando se divorciam, às vezes chegam no nosso escritório perguntando: olha, eu vou me divorciar, o que eu posso fazer? A gente já começa o planejamento patrimonial, a holding familiar dessa família, já organizando em torno daquele divórcio. Quando não tem litígio, é claro, então a gente já consegue organizar de uma maneira bem melhor para aquelas famílias com economia tributária. Verdade. É verdade. Quem vai de próxima? Agora, pergunta... essa eu gosto, hein? Mas vai para o doutor Alex. Não posso ter uma holding se tiver filho autista ou com deficiência intelectual? Mito ou verdade? Então, é mito, mas é uma situação que tem que ser tratada com bastante delicadeza. Por óbvio, a holding ela vai servir como uma proteção para o seu filho com autismo ou com alguma outra deficiência intelectual, mas a verdade é que a gestão do sistema não vai poder ficar a cargo dele. Então, você vai ter que sempre se preocupar de ter uma interposta pessoa, um terceiro, para fazer a gestão do sistema. Agora, o sistema vai cuidar do seu filho quando você não estiver mais aqui. Os aluguéis, o patrimônio que tiver nesse sistema vai estar direcionado para manter um padrão de vida saudável para o seu filho com autismo ou com alguma deficiência. Mas assim, nós já no escritório tivemos a oportunidade de fazer belíssimos trabalhos nessa área, onde as famílias realmente viram a importância dessa organização que deixa com que a criança fique salvaguardada, né? Vai ser uma pessoa que vai ter sempre cuidados direcionados para ela, sem precisar de pedir favor para parente ou favor para amigo. O próprio patrimônio que vocês criaram ao longo da vida vão cuidar dessa criança quando vocês não estiverem mais aqui. Então, é mito que você não pode. Na verdade, você deve pensar seriamente em fazer um planejamento num caso como esse.
Perfeito. Quem é que vai responder a próxima pergunta? Agora, doutora Márcia, nós temos aqui, ó. Só podem ser colocados bens imóveis na holding familiar? Mito ou verdade? Só podem ser colocados bens imóveis? Claro que não, gente. Quando a gente fala sobre planejamento patrimonial, a gente fala sobre o seu acervo patrimonial. Certo? E daí a gente tem os bens imóveis, nós temos os seus investimentos, que nós chamamos lá, nós temos uma pessoa que trabalha com investimentos, que é um dos nossos braços, e que ele vai analisar os seus investimentos juntamente, inclusive, se você desejar, com aquela pessoa que já faz os seus investimentos individuais. A gente vai ver lá o que a gente pode colocar, tirar da pessoa física, colocar na pessoa jurídica, o que é que vai te trazer mais proteção e economia e rendimento também. Nós podemos colocar bens móveis, podemos colocar... tem pessoas que são nossos clientes que colocam objetos de arte, não é? E isso é providencial, porque você coloca ali, já destina ali dentro do acordo de sócios quem é que vai ficar com aqueles objetos de arte, tá ok? Então, o planejamento patrimonial, ele não serve tão somente para bens imóveis. Tem pessoas que colocam cotas de sociedade, não é? Dependendo daquela estrutura que você tem, inclusive de empresa, a gente pode fazer o que a gente chama de torre, né? Mas não é torre de Babel, pelo contrário, é uma torre muito bem construída, que a gente coloca uma empresa aqui em cima, que ela vem controlando todas as suas outras empresas, então a gente faz camadas protetoras exatamente dos seus bens, separando seus bens imóveis pessoais dos seus bens imóveis da empresa. Então, isto é um grande mito, ok? E vamos à próxima pergunta, então, que a gente vai fazer para... Vamos lá. Se tenho empresa, não posso ter uma holding familiar. Mito ou verdade, doutora Renata? Se tem uma empresa, né? A verdade, quem tem empresa deve ter uma holding familiar por 2 motivos. O primeiro, que você vai segregar os riscos da sua empresa, você vai poder proteger o patrimônio da sua família dos riscos da sua empresa. Até mesmo se a sua empresa responder por alguma ação trabalhista, alguma responsabilidade civil, isso não vai respingar no patrimônio da sua família. Então, quem tem uma empresa deve sim ter uma holding familiar para proteger o seu patrimônio. E além disso, quem tem uma empresa, ela deve fazer uma holding empresarial, porque o inventário de uma empresa custa muito caro e as pessoas esquecem disso. Exatamente. Não é? Bom. E nós finalizamos, então, hoje essa primeira nossa parte aqui, que foi muito bem-vinda, de mitos e verdades. Mitos e verdades. Mas é claro que eu não podia esquecer. Quem vai bater o batelo hoje para quem? Eu nunca lembro disso. Bom, eu sabia, a gente pega os sócios dessa forma, gente, entendeu? Bom, então eu vou começar. Eu tô, com as inspirações, eu vou bater o martelo aqui para os atletas brasileiros nas Olimpíadas, porque eles realmente foram impecáveis, com falta de investimento, mas mesmo assim eles deram o melhor deles. E também, a gente sabe que eles iam pagar um valor muito alto de imposto de renda, mas eles conseguiram uma isenção. Então, bato o martelo para eles. Doutor Alex. Vai, doutora Márcia, que eu vou lembrar aqui alguma coisa que eu vou bater o martelo. O negócio da gente não combinar é justamente isso, porque eu ia falar da nossa querida Rebeca. Então, olha, para você, Rebeca, foi lindo. O nosso time também de vôlei foi maravilhoso. As meninas arrebentaram. E todos os outros medalhistas, os nossos parabéns. Vocês brilharam, vocês levaram um pouco da gente que está aqui para Paris. Então, muito obrigada. Eu não posso... Eu por acaso, eu não acompanhei a Olimpíada, não vi jogo nenhum. Então, eu vou bater o martelo pro Dia dos Pais, que foi domingo passado. Muito bem. Para mim, que sou pai, pro pai de todo mundo aí. Parabéns aí, atrasado, a todos os pais que nos escutam. Tudo de bom aí, que Deus sempre abençoe você e você continue provendo aí para sua família. Então é isso, gente. Então, olha só, vamos terminar esse episódio de hoje. Não se esqueça, toda sexta-feira, ao meio-dia, tem lançamento de episódio novo. Além disso, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e dá o joinha, porque isso é muito importante pra gente. Isso faz com que o YouTube entenda que nós fazemos um conteúdo de importância para a família brasileira. Muito obrigada para você, um abraço e até sexta-feira que vem. Até a próxima. Tchau, gente.